Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Flamengo 2, Corinthians 0, jogaram no Maracanã ontem, na tarde e noite de ontem, sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Flamengo, apesar do momento que não era bom, após a derrota na Libertadores para o Palestino, mesmo assim, a grande nação rubro-negra compareceu em grande número no Maracanã. Vejam os números da torcida. Público pagante, 54.005 torcedores. Público presente, 56.929, gratuidades distribuídas 2.924 e a renda do espetáculo R$ 3.140.727,50. Então, tá aí um grande público no Maracanã para ver a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-0. Faremos agora uma pequena análise do que foi Flamengo 2, Corinthians 0. Flamengo fez diante do Corinthians no primeiro tempo um tempo quase irrepreensível. Intensidade, vontade, marcação alta, verticalidade, busca incessante pelo gol, enfim, a partida que o Flamengo fez foi premiada com um gol marcado por Pedro em ótima assistência de Lohan, combinando com um drible sensacional do centroavante no zagueiro do Corinthians, antes dele fazer o gol. Um golaço do Pedro, apesar que muitos estão considerando uma falha do goleiro Carlos Miguel do Corinthians. Falando em Lohan, ele era a grande expectativa da torcida depois que foi confirmada a escalação uma hora antes do início da partida. E a expectativa foi positiva e confirmada, né? Talento puro do garoto, muita personalidade, verticalidade, sempre olhando para o gol, porém encheu os olhos da torcida em relação ao garoto, que foi o nome do jogo. O Flamengo, em verdade, amassou o time do Corinthians no primeiro tempo e o resultado de 1-0 ao final do primeiro tempo da partida foi um placar mentiroso, depois das oportunidades que o Flamengo teve e não transformou em gol. Pedro, ao final do primeiro tempo, sentiu o músculo adutor da coxa direita e não voltou para o segundo tempo, entrando o Gabigol no seu lugar. Vai ser reavaliado na segunda-feira para ver suas condições em relação à partida diante do Bolívar na quarta-feira, partida decisiva da Libertadores da América. Gabigol se movimentou, correu, ajudou, mas é nítido ainda que está sem ritmo de jogo, errando em algumas situações que são típicas de quem ainda está dependendo desse ritmo para melhor jogar o futebol. Veio o segundo tempo e com ele o Flamengo voltou novamente controlando o jogo, um pouco mais equilibrado. O Corinthians reafirmou suas linhas, o Flamengo continuou criando chances e procurando matar a partida com a feitura do segundo gol, que aconteceu numa roubada de bola no meio campo por Lohan, em cima do zagueiro Kaká, com Gerson prosseguindo na jogada e na entrada da área, fazendo uma assistência ao menino Lohan, que com categoria apenas tirou do goleiro Carlos Miguel, marcando assim o segundo gol do Flamengo, que deu números finais à partida. Flamengo 2, Corinthians 0. Além da provável lesão de Pedro e da indefinição diante do Bolívar, o Flamengo também ganhou um desfalque de Léo Pereira para o clássico do próximo sábado, no dia 18, contra o Vasco do Maracanã, por conta do terceiro cartão amarelo
sofrido pelo zagueiro. Exaltar também aqui a leitura finalmente correta do treinador Tite no posicionamento de De La Cruz como segundo volante, vindo de trás, olhando para frente e dominando por completo o meio-campo do Flamengo. Para mim, o melhor jogador da partida na tarde e noite de ontem, Flamengo 2, Corinthians 0, foi Nicolás De La Cruz. O elenco rubro-negro folga hoje, domingo, Dia das Mães, e se reapresenta amanhã, na segunda-feira, às 15 horas no CT Ninho do Urubu, onde iniciará a preparação para a partida decisiva contra o Bolívar pela Libertadores da América. O Flamengo, com o resultado de 2-0 diante do Corinthians, dormiu na liderança do campeonato e assim ficará pelo menos até o horário que a rodada se iniciará novamente, às 16 horas, quando jogarão Fortaleza e Botafogo. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Corinthians, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spinel, reafirmou a posição do clube de ser contra a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da situação vivida nesse momento lá no Rio Grande do Sul. Por falar em Rio Grande do Sul, nos times gaúchos, saiu uma notícia agora no final da noite do sábado, começo do domingo. No começo do domingo, a Conmebol já divulgou a data das partidas adiadas de Inter e Grêmio. Ela estava pensando em excluir os dois times e garantir vaga para eles no próximo ano? Não. Ela já marcou as datas das duas partidas de Inter e Grêmio adiadas da Libertadores. Elas serão jogadas no dia 4 e no dia 8 de junho. Mas aí você pergunta, Marquinhos, e não vai coincidir com os jogos do Campeonato Brasileiro? Não, eu fui atrás para me informar e no dia 4 e no dia 8 é justamente o período em que vai estar acontecendo a data FIFA de junho, em que o Campeonato Brasileiro vai estar parado. Então, uma solução bem bacana, né? A CBF já perdeu essas datas aí de marcar jogos atrasados de Grêmio, Inter e Juventude, né? Então, Inter e Grêmio jogarão jogos da Libertadores adiados nos dias 4 e 8 de junho, né? Então, aquilo que a Conmebol tinha marcado para ser o sorteio das oitavas de final no dia 3 de junho, esqueçam, porque não vai acontecer. O canoísta rubro-negro, Isaquias Queiroz, foi campeão da Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade, em Szeged, na Hungria. O campeão é, nesse momento, um dos maiores atletas do mundo na modalidade. Então, parabéns ao canoísta rubro-negro, Isaquias Queiroz. O Flamengo, em apenas 6 rodadas disputadas do Brasileirão 2024, já enfrentou todos os 4 clubes paulistas na Série A, sem conhecer derrota para nenhum. O Flamengo venceu São Paulo e Corinthians e empatou com Palmeiras e Bragantino nesse primeiro turno. O Flamengo não enfrenta mais paulistas, já passou por eles de passagem. Definido pela Conmebol, meus amigos, os árbitros de campo e de vídeo da partida entre Flamengo e Bolívar, quarta-feira, 21 horas e 30 minutos no Maracanã, que terá transmissão da Globo em TV aberta. O árbitro de campo será Andrés Matonte, do Uruguai, e o árbitro de vídeo será Carlos Orbi, do Equador. Mesmo questionado e pressionado, o treinador Tite já acumula 215 dias à frente do Flamengo, o que faz com que ele seja o segundo técnico que mais tempo ficou à frente do Flamengo após a saída de JJ. Na frente dele só está Rogério Ceni, que ficou 273 dias à frente do Flamengo. Felipe Luiz continua bem na trajetória como treinador do Sub-17 do Flamengo. Ontem, sábado, o time Sub-17 do Mengão, que é comandado pelo ex-lateral esquerdo, venceu o Madureira por 3-0 fora de casa pela Copa Rio. Sobre a vitória do Sub-17 do Flamengo sobre o Madureira, os 3 gols do Mengão foram marcados por Joshua, a nova cria e joia rubro-negra do Sub-17. O jogador é uma das maiores promessas da base do Flamengo. Ele que assinou o primeiro contrato profissional em maio do ano passado com o Flamengo, com validade até 2026 e multa rescisória de 50 milhões de euros ou 267 milhões de reais. Então, Joshua, quem não conhece o craque artilheiro do Sub-17 do Flamengo,
Assista e grave esse nome. Joshua é a próxima cria e joia rubro-negra. Meus amigos, o time do Flamengo contra o Corinthians ontem foi recebido no Maracanã com aplausos, mas também com muitas cobranças na entrada do campo. A torcida estendeu faixas com críticas ao elenco, que diria diretoria amadora, time omisso, nós não viemos aqui por vocês, viemos pelo manto. A torcida estendeu faixas com críticas ao elenco e pedidos de respeito à nação rubro-negra. O técnico Tite e alguns jogadores foram vaiados no momento em que seus nomes apareceram no telão na escalação do Mengão. Durante um minuto de silêncio, quem foi xingado veementemente foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Muitos torcedores do Corinthians se envolveram em confusão com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, do lado de fora do Maracanã, antes do início da partida, protestando por não ter ingressos disponibilizados para compra. Muitos torcedores do Corinthians viajaram de São Paulo ao Rio de Janeiro sem ingresso na mão, tentando comprar os ingressos no dia do jogo e não teve ingresso para vender. Depois do Ministério dos Esportes oficiar a CBF pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro, a CBF fez o mesmo com os clubes, em relação aos clubes brasileiros participantes de todas as séries, os questionando se eles são favoráveis ou não à paralisação das respectivas competições em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Cada clube vai responder o ofício da CBF e aí vai se tomar a decisão. Eu, particularmente, sou contra a paralisação do Campeonato Brasileiro, até porque também a Conmebol não vai parar a Libertadores. Então, vamos jogar. A gente não pode criar um problema que hoje é de 3 clubes para 20 clubes, né? Ficaria muito mais difícil você repor essas datas. Para encerrar esse giro de notícias do Mengão, o Brasileirão segue hoje com a realização de mais 6 partidas. São elas: Fortaleza e Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória, Bahia e Bragantino, São Paulo e Fluminense, que vão jogar não hoje, mas amanhã, 8 da noite. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui.